Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, louvado seja o Senhor por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença para meditar a sua palavra. Como é bom! Nós temos que agradecer muito ao nosso Deus por nos dar essa oportunidade diariamente de meditar na sua palavra, de fazer da sua palavra um alimento diário para a nossa vida. Quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, é tempo de jejum, é tempo de penitência, enfim. Quaresma é tempo de voltar para Deus. E nós precisamos, irmãos e irmãs, tomar essa decisão de voltar para Deus. Porque Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai falar do fim de todo ser humano. Cada um de nós um dia iremos prestar conta da nossa vida ao Senhor. Cada um de nós um dia estaremos diante do Senhor. E vai chegar um dia que Jesus vai reunir todos para fazer a separação final. Isso não é uma historinha, isso não é para colocar medo nas pessoas,
mas isso é palavra do próprio Jesus. Foi Jesus que falou aos discípulos. Existem duas maneiras de Jesus voltar. A primeira, hoje, é quando o Senhor chama uma pessoa, quando uma pessoa morre. Então, naquele dia, Jesus voltou para aquela pessoa. E existe um dia final, um dia que Jesus, ele vai estar diante de todos e vai haver a separação final do justo e do injusto. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus insiste tanto conosco. É por isso que a Bíblia fala tanto de arrependimento, de salvação, de mudança de vida, de transformação, de vida nova, de renunciar à vida velha. É por isso que os evangelhos nos dão tantos exemplos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas, como que nós meditamos há poucos dias de Mateus. E tudo que está escrito na palavra não é para nossa condenação, mas é o contrário. É para nos alertar e para mostrar que esse dia vai chegar. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas esse dia vai chegar, porque se não existisse salvação, se não existisse eternidade, se fosse somente como as pessoas falam, que quando termina a vida vai terminar por aqui, não. Nós nascemos para ser eternos. E Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, ele deu a cada um de nós, ele dá a cada um de nós a oportunidade de definir o nosso destino eterno. Foi Jesus que fez isso por nós, porque todos nós estávamos condenados ao pecado, à morte eterna. Mas através do sacrifício de Jesus, nós podemos hoje escolher o caminho, a direção da nossa vida. Então veja bem, Jesus, ele chama os discípulos e ele vai ensinar sobre o julgamento final. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu gosto muito de salientar isso, porque nós precisamos entender. Jesus não deseja a condenação de ninguém. Deus não deseja que ninguém perca a salvação. Por isso é que Jesus veio. Por isso que Jesus derramou o seu sangue. Por isso que Jesus se sacrificou por cada um de nós. Deus deseja que todos se salvem. Deus deseja que todos, sem exceção, possam estar com Ele na glória. Então esse dia vai chegar e Jesus ele conta aqui em detalhes. Junto com os anjos, Jesus vai sentar no seu trono de glória. E nesse dia ele virá como juiz. Ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia. Mas esse dia vai ser o dia do julgamento final. E Jesus conta aqui que vai haver a separação. As ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aqueles que foram fiéis a Ele e aqueles que não foram fiéis a Ele. Aqueles que ouviram a sua palavra e que tomaram a livre decisão de mudar de vida. E aqueles que, mesmo ouvindo falar de Jesus, mesmo testemunhando tantas maravilhas do Senhor, não quiseram dar ouvidos à sua voz. E Jesus então vai separar a sua direita e a sua esquerda. Os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. E Jesus vai dizer: eu estava com fome, eu estava com sede, eu era estrangeiro, eu estava nu, eu estava doente, eu estava na prisão. E vocês foram me visitar. Vocês fizeram isso por mim, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. O sinal, meu irmão e minha irmã,
da mudança de vida, o sinal verdadeiro da transformação da nossa vida está nos nossos gestos, nas nossas atitudes, não só nas palavras, porque nas palavras é muito fácil, mas o sinal está nos nossos atos, naquilo que nós deixamos o Espírito Santo realizar na nossa vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós passamos a ver as pessoas também como irmãos. E se são nossos irmãos, precisam da nossa ajuda. Em todos os sentidos. A ajuda material quando necessário, a ajuda espiritual quando necessário. Quando nós nos colocamos ao serviço do outro. Quando nós entendemos que, como discípulos, nós temos essa missão de fazer e dar continuidade àquilo que Jesus fez aqui na terra. Então nós somos chamados a ser cristãos, seguidores, servos, testemunhas, rosto de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Ser Jesus na vida das pessoas. E nós nunca perdemos, nunca, quando nós estendemos a mão para alguém. Eu posso dizer isso de coração. É muito bom fazer o bem. Nós nos sentimos realizados quando nós vemos e quando nós ajudamos o outro a ser feliz. Quando nós abençoamos a vida das outras pessoas. Ser de Deus é muito mais do que decorar orações. Ser cristão é muito mais que ir à igreja. Ser cristão é ser igreja no mundo. É ser testemunha do Senhor em todos os lugares. É saber que o Senhor nos manda: ide, vai ao encontro do outro que precisa de você. E o segundo grupo é aqueles que ficaram à esquerda. E Jesus falou para eles que eles foram rejeitados justamente porque eles não aceitaram, porque eles não estenderam as mãos, porque eles se fecharam nas suas próprias vontades, nas suas próprias convicções e não se deixaram transformar pelo poder de Deus. A quaresma é para isso, meus irmãos e minhas irmãs. É para nós olharmos para a nossa vida. É para nós meditarmos o que nós estamos fazendo. E lembrar que um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. Nós vamos estar diante dele. E não é Jesus que condena ninguém. Eu quero repetir isso. Sou eu, é você, é cada um que toma a sua decisão. Eu quero ser salvo. Então, se eu quero ser salvo, eu vou caminhar com Jesus. Mas quem acha que a vida termina aqui na terra, que não vai haver a eternidade, acaba tirando de si próprio a oportunidade de experimentar o amor de Deus. Nós, como cristãos, como batizados, essa é a nossa missão. Cuidar das pessoas, cuidar uns dos outros, fazer o que Jesus fazia. Fazer o que Jesus fazia. Estar pronto para dar comida. Estar pronto para matar a sede do outro. Seja com as coisas materiais, mas também e principalmente com a palavra de Deus, com a água viva do Senhor. Aqueles que estão nus, nós precisamos vesti-los. E foi assim que Adão e Eva se sentiram. Quando eles desobedeceram, quando eles pecaram, eles se sentiram nus. E nós precisamos então apresentar para as pessoas a veste nova, a veste lavada no sangue do Cordeiro. Nós precisamos cuidar dos doentes, materialmente e principalmente espiritualmente falando. Quantas pessoas
estão doentes, que precisam de cuidado. E nós, como cristãos, somos chamados a cuidar das feridas uns dos outros, a trazer cura, a trazer libertação. Quantas pessoas que, mesmo livres, se sentem presas ao pecado, presas às doenças, aos problemas emocionais, aos problemas materiais, aos problemas espirituais. Quantas pessoas acham que a sua vida já não tem mais jeito? E a nossa missão é mostrar para as pessoas que em Deus tudo pode recomeçar. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta essas duas condições para dizer que nós somos chamados para ser suas ovelhas. Nós somos chamados para ser seu povo. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, vamos abrir o nosso coração e vamos acolher com fé a palavra de Deus. Vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós não sabemos quando o Senhor virá, mas nós temos a certeza que um dia o Senhor vai vir. Então, Senhor, que nós possamos estar preparados, nos ajuda. Que possamos estar preparados, Senhor. Que possamos ser cristãos de verdade. Que possamos ser cristãos nas ruas. Que possamos ser cristãos, Senhor, principalmente dentro de casa, no nosso trabalho. Que possamos, Senhor, levar o seu amor aonde nós estivermos. Que possamos ver o Senhor em cada irmão, em cada irmã, e saber que todas as vezes que nós estendemos a mão para alguém, nós estamos fazendo em seu nome. Estamos fazendo como se fosse para o Senhor. Por isso, Jesus, cura o nosso coração. Dá-nos esse novo coração e nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor nos deu essa oportunidade. E nós, cada um individualmente, é que vai definir a sua eternidade, à esquerda ou à direita do Senhor. E o Senhor derramou seu sangue para que todos nós possamos ser salvos e possamos ter a vida eterna. Então, Senhor, nos ajuda a viver o seu reino aqui na terra. Nos ajuda a sermos cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, homens e mulheres que honrem o seu nome na vida das pessoas. Homens e mulheres que estejam dispostos a gastar o seu tempo na evangelização, no anúncio da sua palavra, curando as feridas, restaurando vidas e resgatando aqueles que estão longe do Senhor. Que esse tempo de Quaresma, Senhor, seja um tempo verdadeiro de conversão, de transformação e de mudança para cada um que hoje está ouvindo essa palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.